Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 5, verso 11. Hebreus, capítulo 5, versículo de número 11. Vamos ler. Hebreus, capítulo 5, versículo 11 até o versículo 14. Ou seja, até o final do capítulo 5. Leiamos. Quanto a isto, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nós cremos que esse é o momento onde o Senhor, de forma efetiva, mais ainda, fala ao nosso coração. O Senhor tem falado aos nossos corações através das ministrações de orações, de louvores, das exortações, mas nós cremos que esse é o momento em que o Senhor com mais efetividade fala ao nosso coração. O nosso clamor, o nosso pedido, ele não muda, ele é o mesmo, Senhor. Que nesse momento possa se achar aqui somente a Tua vontade, o Teu querer, o que Tu queres para a nossa vida, a forma como Tu queres nos edificar. Que aqui só se ache isso. Faz isso, apesar de mim, apesar de nós, apesar de nossas emoções, apesar de nossas circunstâncias, apesar de tudo, porque nós cremos que Tu és soberano sobre tudo e todas as coisas. E nós esperamos por isso, esperamos pela Tua graça, pela Tua bondade revelada aqui na exposição da Tua santa e poderosa palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse é o nosso pedido, o nosso agradecimento. Amém. Bem, nós chegamos ao final de mais uma série de pregações com o tema... Qual o tema? A Trindade. E aí os irmãos antenados, né? E não há nada mais oportuno do que nós falarmos num tom de advertência e também num tom de exortação, para que se possa haver uma permanência nos ensinos que nós nos dedicamos aqui a transmitir. Ok? Ensinos esses que tiveram por tema a Trindade. Ok? Então, nada mais oportuno falar de uma forma ou num tom de advertência e exortação. Amém? Para que esse ensino se firme cada vez mais no nosso meio. Então, para essa finalidade, nós estamos aqui diante de um texto onde o autor aos Hebreus, ele também tem esse mesmo tom de advertência e exortação
porque ele tem diante dele um público, ou leitores, ou uma congregação, por assim dizer, que estava numa certa letargia, entende? Numa certa lentidão para aprender, para assimilar os ensinamentos outrora transmitidos, quem sabe por esse autor aqui, né? O autor aos Hebreus, que nós não sabemos quem é. E essa letargia, essa lentidão, no que diz respeito ao texto, é nos ensinamentos básicos da fé cristã, o que ele chama, talvez na sua Bíblia, de princípios elementares. Ok? Então, vai ser assim a nossa pregação de hoje à noite, né? Nesse tom de exortação, nesse tom de advertência, para que nós possamos aprender com o texto e assim permanecer naquilo que nós aprendemos, não somente no mês onde nós falamos da Trindade, mas nos outros meses onde nós abordamos, não é, alguns outros temas. Ok? Para iniciar aqui, para a gente pegar o fio da meada, eu gostaria de trazer a nós uma ilustração, certo? E eu gostaria que vocês imaginassem por um instante o processo de nutrição e maturação dos primeiros 2 anos de vida de um bebê. Né? Você que é mãe, você que é papai, você está inteirado aí do assunto, né? Eu quero que você continue imaginando no processo de maturação e nutrição dos primeiros 2 anos da vida do bebê. Por exemplo, vamos pensar aqui um pouco. Nos primeiros 6 meses, eu não sei se... Eu acredito que as informações que eu pesquisei estão certas. Então, a mamãe de plantão aí pode levantar a mão e dizer, você está errado, não é assim, assim, assim. Ok? Mas onde eu pesquisei, diz o seguinte, que nos primeiros 6 meses, preste atenção, nos primeiros 6 meses, o aleitamento ele é necessário e também ajuda na prevenção de certas doenças, não é? Vai proteger o corpinho do bebê, o corpinho do neném, contra certas ou futuras complicações. Por exemplo, gastroenterite, né? Alguma coisa ligada ao estômago, pneumonia, bronquiolite, infecção urinária e até dermatite. Olha só a importância dos primeiros 6 meses de amamentação dos nenéns, né, dos bebês. De 6 meses a 1 ano, continue prestando atenção, por favor. O leite materno ele serve como suplemento, certo? Suplemento, por quê? Porque o neném, a criança, ela já deve estar comendo outras comidinhas, né? Tipo aquela geleinha de mocotó, né? Aquela geleinha de mocotó, frutinha, né? O iogurtezinho, né? E ele serve como suplemento, o leite materno serve como suplemento, né? Tem essas comidinhas, mais o leite materno. Até então, confere? Confere. Obrigado. Obrigado. Já no ano seguinte, preste atenção, no ano seguinte, o aleitamento materno, ele serve, segundo alguns, até mesmo pessoal, agente de saúde, né, pessoal do serviço social, serve para estreitar ou enraizar mais. Vamos esperar o calor sair. Né? Então, retomando aqui. O ano seguinte, ele serve para estreitar ou para enraizar a parte afetiva entre a mãe
e o neném, né? Serve para cultivar mais essa relação muito linda de mãe e filho, né? Faz com que o neném se sinta mais protegido, não cresça sem o apego seguro, né? O apego seguro dos pais. Enfim, com essa ilustração em mente, eu quero dizer que não importa o tempo que se passe, se você, mamãe, só fez isso por 6 meses, ou por 1 ano, não importa o tempo que passe, o fato é que um momento vai ter que parar. Não é verdade? Ou você já viu um galalau desse tamanho? É feio, né? Manda prender. Né? O fato é que uma hora tem que parar. Porque esse processo é temporário. Esse processo é um processo que nós chamamos de os primeiros passos. Os primeiros degraus da nutrição. Vai ter que parar. Porque vai chegar um momento em que a criança vai ter que partir para outros alimentos. Que somente nesses outros alimentos terão nutrientes, né? Proteínas, carboidratos, que todo o nosso corpo precisa disso aí. Né? Alguns acham que é muito, né? Infelizmente. Outros se moderam. Ok? Mas o fato é que para e tem que ir para outros alimentos. Bem, eu quero que você preste atenção. Você sabia que o mesmo acontece na fé cristã? O mesmo acontece na fé cristã. Ok? O objetivo de Deus é o revelado em 1 Pedro, por exemplo, não precisa abrir, capítulo 2, verso 2. Diz assim: como crianças recém-nascidas, desejem de coração leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Ok? Unido a isso, também nós temos 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Né? Nós podemos acrescentar a vontade do Senhor a isso. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Né? Então, o mesmo processo ocorre também no que diz respeito à fé cristã, no que diz respeito à vida espiritual. Ok? Mas para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento, é possível ou é preciso que essa primeira parte do aleitamento espiritual, por assim dizer, seja feito, seja cumprido, não é? Seja cumprido rigorosamente, à risca. Que você se detenha nisso, que você faça como Pedro acabou de dizer, que você deseje ansiosamente, como criancinha, esse leite espiritual, que o autor aos Hebreus aqui chama de princípios elementares da palavra de Deus, ou seja, os ensinos básicos. Os ensinos básicos, ok? Para que isso aconteça, o crescimento na graça e no conhecimento, você precisa passar, como todos nós precisamos passar por esse processo, que eu chamo aqui agora de aleitamento espiritual. Ok? Então, esse texto ele foi escolhido para nós meditarmos nesse ponto. Né? Temas e mais temas são desenvolvidos aqui, são pregados aqui. Né? Nós estamos aí numa empreitada incansável de pregação, sempre enfatizando o Evangelho, sempre enfatizando ensinamentos oriundos, né, do Evangelho. E o que se espera é que essa congregação, que eu acredito que é o que está acontecendo,
cresça cada vez mais na graça e no conhecimento. Mas para isso nós precisamos, todos nós, perseverarmos, desejarmos, querermos esse leite espiritual, não é? E depois partirmos para as coisas mais sólidas. Porque o crescimento não está somente no leite espiritual, mas também nas coisas sólidas. Amém? Então vamos usar esse texto de pretexto para nós meditarmos nesse assunto. Ok? Eu quero pensar juntamente com você, hoje eu pretendo ser bem direto, bem simples, bem rasteiro, bem objetivo. Né? E nós aqui, quem sabe, vamos para casa mais cedo. Tá? Eu pretendo dar uma palavra bem direcionada aqui para nós. Aqui, né? Tem gente que está duvidando. Estão duvidando. Mas eu pretendo ser bem. Eu pretendo. Né? Eu quero pensar juntamente com você nos versos 11 e 12 desse texto que nós acabamos de ler. Certo? Esse texto. E eu quero relê-los com você. Por favor, versos 11 e 12, acompanhe comigo. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Ok? Existe um problema sério, certo? Sério e infelizmente comum. Esse problema era para ser incomum. Ele era para nos assustar. Que é a infantilidade espiritual. A infantilidade espiritual. Talvez essa infantilidade espiritual, infantilidade cristã, seja a causa de muitos males, de muitas aberrações até. Não sei se no nosso meio, não sei se na sua vida, julgue o Senhor, você sabe. O Senhor sabe, eu sei, né, de mim, e o Senhor sabe de mim. Não sei se no nosso meio, acredito que não. Oro para que não seja assim no nosso meio, mas essa infantilidade espiritual tem sido a causa de muitos males na igreja nesses tempos pós-modernos. Certo? Eu quero que você note aí, se eu gostaria que você notasse, nesse verso 11, né? Nessa leitura, nessa releitura que nós acabamos de fazer, a existência de uma perda de oportunidade em aprender por parte desses irmãos aqui. A perda de oportunidade de aprender nesses irmãos aqui. Se você voltar para o verso de número 10, você vai perceber que o autor aos Hebreus está tentando ensinar algo a eles. E ele acaba se percebendo que não pode ensinar esse algo, porque eles estão no que eu chamei aqui de letargia doutrinária ou letargia espiritual. O verso 10, por exemplo, ele estava querendo desenvolver alguma coisa sobre o sacerdócio de Cristo em conexão com o sacerdócio de Melquisedeque. O quê? Como é o nome? Melquisedeque. E o próprio autor entende que não pode passar para esse ponto extremamente necessário para o problema que estava acontecendo aqui, que eles estavam abandonando a fé
por causa da dura perseguição que estava sobre eles, não é? E o autor não pôde, por quê? Por causa dessa letargia espiritual ou letargia doutrinária. Letargia, essa questão não gira em torno de uma dificuldade de entender assuntos difíceis. Não é isso que está acontecendo aqui. Não é? Eles estavam nessa letargia porque o assunto era muito difícil. Não era um entendimento de assuntos difíceis que estava em jogo aqui. Mas você que leu por essa segunda vez, mais atento, eu creio que você notou que é por causa de uma negligência mesmo. Uma negligência. Uma não permanência em meditar nos assuntos básicos da fé cristã. E esse é o verdadeiro motivo pelo qual muitos deles abandonaram e muitos deles estavam até deixando de congregar. Diz mais na frente, nessa carta aos Hebreus. Então, há uma letargia doutrinária aqui, por causa da própria falta de interesse da parte desses irmãos aqui nos assuntos básicos da fé cristã. Eles não eram novos convertidos. Inclusive, se você for um leitor, uma leitora assídua das Sagradas Escrituras, você irá notar que o Evangelho veio primeiro para quem? Para quem? Aonde foi o local onde surgiu a igreja? Jerusalém. Então não se trata de novos convertidos. Eram pessoas já experimentadas. Ele vai dizer até mais na frente no capítulo 6. Pessoas que provaram do Espírito Santo. Pessoas que tiveram no meio deles. Sabe? E essas pessoas que já havia tempos e mais tempos e mais tempos na fé cristã, essas pessoas eram o que eu vou chamar mais na frente de cristãos de leite. Cristãos de leite. Mas poxa, não tem muito tempo. É como se o autor estivesse dizendo assim, mas vocês já deveriam ser mestres. E eu não posso passar desse assunto aqui para um assunto mais aprofundado, que é necessário para o momento que vocês estão passando, por causa dessa letargia. Por causa dessa falta de interesse em coisas básicas da fé cristã. É o que ele está dizendo aqui. E isso notavelmente dificultou o trabalho desse escritor aqui. Eu não estou dizendo que parou o trabalho. Então, estamos aqui com um documento que tem mais de 2000 anos, preservado pela misericórdia e graça do Senhor. A sua palavra está aqui. Não estou dizendo que ele não teve sucesso, mas que causou dificuldades ao trabalho desse escritor aqui, que está diante de nós aqui, né? Então, ele, para finalizar esse ponto aqui, ele precisa interromper o assunto para poder dar essa exortação aqui para esses irmãos. Muito bem. Agora chegou a hora da aplicação. Meus irmãos, não é novidade para nós qual a posição que a Bíblia ocupa na preferência da cristandade pós-moderna. Não é verdade? Você e eu
Nós sabemos disso. Qual a posição na preferência desse meio gospel, desse meio, né, evangélico? Qual a preferência? Né? Qual o lugar na preferência que a Bíblia ocupa nesses cristãos pós-modernos? A gente sabe que não é os primeiros. Né? Não são os primeiros, aliás. Parece que é pesado sentar para ouvir. Parece que é perda de tempo investir 1 hora com a Bíblia aberta na sua casa, ali na sua mesa, abrindo-a e lendo. Parece que é perda de tempo. Mas aí nós escutamos desculpa dessa natureza aqui que eu vou dizer, ó. Não, irmão. Isso jamais aconteceu comigo. A minha reivindicação não é essa, não. Não é essa. É porque eu prefiro ser ensinado através de música, de dança, ou até mesmo de teatro. Não é o que está acontecendo? Ensinamentos, palavra, momento como esse aqui, sendo trocado por danças, sendo trocado por encenações. Eu sei que Deus fala através até da boca de uma jumenta, né? Que dirá do jumento todo, né? Eu sei que Deus fala, Deus ele fala. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia é clara em dizer que Deus procura pregadores da sua palavra. A Bíblia é clara para propagação e para edificação na sua santa e poderosa palavra, ou seja, na doutrina dos apóstolos. A Bíblia é clara. Exemplo, Romanos capítulo 10, verso 14. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem dance? É assim? Quem ensine? Não, é que não há quem pregue. Pregar. No contexto que nós lemos aqui, meus irmãos, de Hebreus, o aprendizado vem por meio de ensino, assim, pregado, sabe, ministrado. E os irmãos não estavam dando valor. Eu acabei de dizer que o motivo da letargia deles era porque não estava dando valor. Os irmãos não sabiam nem o básico, o que o autor chama de princípios elementares. Ele teve que parar um assunto mais aprofundado para poder brigar com eles, né? Dar esse carão, por assim dizer, essa exortação, por assim dizer. Portanto, meus irmãos, eu tenho algo a lhes dizer. A única forma de reverter essa situação, né, é se disciplinando. Se disciplinando. Você, todos, nós, eu, nos disciplinando para nos sentarmos aqui, interessados em ouvir, aprender e praticar a palavra de Deus. Ok? Amém? Amém. Glória a Deus. Uma segunda palavra. Tempo de fé em si mesmo não tem uma influência significativa no crescimento, na graça e no conhecimento. Você sabia disso? Tempo de fé. Ah, irmão, eu tenho
20 anos. Por favor, fala direito comigo, eu sou velho. Tempo de fé, o tempo em si, ele não tem tanta influência no crescimento da graça e no conhecimento. Ok? Tende a haver acompanhado a esse tempo de fé a progressão de minutos, de instantes na sua vida, na minha vida, na nossa vida cristã. Tende a haver um acompanhamento de prática, de experiência, né? Aliás, de prática para se adquirir experiência. Tem que acompanhar interesse, busca. Está entendendo? Aí sim, os 25 anos vai fazer a diferença. Os 30 anos vai fazer a diferença. Os 2 aninhos vai fazer a diferença. Me lembrei agora, não estava previsto aqui, mas eu me lembrei agora da história de 2 professores que estavam concorrendo a uma vaga de emprego. E um deles era velho, sabe, já, experiente. 32 anos de magistério, de ensino. O camarada tinha um mestrado e ele já estava se encaminhando para um doutorado. O currículo desse cara, né? Espetacular. A preocupação dele era demonstrar o seu conhecimento. Mas tinha um outro candidato. O camarada, ele era um graduado, morrendo, né, para terminar a graduação dele, e tinha só 4 aninhos de experiência de magistério. Foram os 2 para a entrevista. E dias depois saiu o resultado da entrevista. Adivinha quem ficou no trabalho? O de 4 anos. Essas histórias assim a gente já espera, né? Esse negócio da noite. Né? Eu fiz a mesma coisa com a minha cunhada, ela foi para os 4 anos. Incrível. Né? E o camarada foi lá, todo estufado, né? Reclamar a sua ilógica dispensa. Porque dispensar um doutorando, coisa lógica. Ele foi lá procurar saber para o entrevistador, e o entrevistador disse: olha, com todo respeito, pela entrevista que nós fizemos aqui, nós preferimos o outro. Porque o Senhor, né, apesar aí do seu currículo, o Senhor difere do outro rapaz. O outro rapaz tem 4 anos de experiência. O Senhor tem 1 ano de experiência, repetido 31 anos, 31 vezes. Né? Então, tempo de fé em si não significa, não tem tanta influência não, no crescimento da graça e do conhecimento, se não for acompanhado do querer aprender, do desejar, do importar-se com a palavra de Deus e com a doutrina. Ok? Amém? Glória a Deus. Vamos passar para a segunda e última parte do nosso sermão. Estou cumprindo, viu? Versículos 13 e 14. Quem se alimenta de leite ainda é criança, não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante, preste atenção, para os adultos, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para quê? Para discernir tanto o bem quanto o mal. Como eu disse, nós vamos aqui fazer uma diferenciação entre o cristão adulto, por assim dizer, e o cristão de leite. Lembra? Lá atrás que eu falei, vamos chamar o cristão inexperiente de cristão de leite.
o motivo deles serem cristão de leite, como já deve estar óbvio, como já deve estar aparente para você, é a sua inexperiência. Inexperiência. Nada tem a ver, por exemplo, com falta de conhecimento puramente intelectual acerca da pessoa de Deus. Né? A palavra grega usada aqui para inexperiência ou inexperiente, ela significa literalmente não provado ou não experimentado. E isso indica que a falta do aprendizado nos ensinos básicos da fé cristã aqui por parte desses irmãos tem uma forte ligação com a não prática, ou, em outras palavras, a sua inexperiência. Ok? Então, o fato deles serem cristãos de leite significa que eles eram cristãos não experimentados, ou cristãos que não era que meramente eles não sabiam, mas que eles não praticavam aquilo que aprenderam. Ok? E isso os deixavam deficientes no ensino ou na experiência da justiça. Sabe que justiça é essa, meu irmão? Sabe que justiça é essa, minha irmã? Essa justiça aqui está em posição contrária com o final do verso 14. O que diz o verso 14? Fala sobre o discernimento dos adultos, né, em saber o que é mal e o que é bom. Então aquele que é cristão de leite, por assim dizer, aquele que é inexperiente, por assim dizer, não sabe, meus irmãos, preste atenção, não sabe discernir direito o certo do errado. É por isso que mete os pés pelas mãos. É por isso que tem 30 anos de fé, mas o seu caráter nunca mudou. Tem 5 anos de fé, mas a sua postura sempre é a mesma. Não há uma progressão. Está vendo o que tudo isso causa? Como não é coisas aqui aleatórias que eu estou falando. 2. Nesse texto aqui, a maturidade, preste atenção, no verso 14. A maturidade não é algo que acontece assim, ó, da noite para o dia. Não é. Não é, eu vou participar aqui de um avivamento. Eu vou fazer aqui 7 dias de campanha. E no fim das 7 dias, nos 7 dias, eu vou estar, olha, eu vou até cobrir o meu rosto, porque vai estar tão resplandecente que os irmãos vão ficar com dificuldade de olhar. Eu já vou estar sabendo de tudo. Se chegar uma senhora aqui brigando com um filho com o outro, eu mando partir o menino. Já se sente o Salomão. Maturidade não se consegue da noite para o dia. Não se esfrega na lâmpada mágica. O texto é bem claro em dizer que a maturidade, a fase adulta, segue-se a fase da infância. O texto ainda diz, eu li isso aqui pausadamente, exercício
constante. Exercício constante. Também a palavra grega, a expressão grega para exercício constante, também poderia ser traduzida por hábito. Hábito. Ok? Então, para se alcançar uma maturidade espiritual, algo precisa ser exercitado a ponto de se tornar um hábito. Eu nunca vou me esquecer disso. Me perguntaram certa vez o que é um caráter. E eu não sabia responder. E a pessoa me deu a resposta. O caráter, Fábio, é um conjunto de hábitos. Aí, puxa, eu fiquei martelando aquilo na minha cabeça. Eu fui pesquisar o que é hábito. Hábito é uma atitude que, pelo fato de você tanto repetir, ela já se tornou algo natural, certo? Em você. E aquela atitude natural incorpora a sua personalidade, incorpora ao seu caráter. E você fica conhecido pelaquela atitude. Detalhe, tanto pode ser boa, né? Um bom hábito, como pode ser um mau hábito. Mas o fato aqui é que a maturidade, a fase adulta, ela só vai chegar no que diz respeito à fé cristã por meio ou por intermédio de exercício. Exercício em que, Flávio? Me diz aí, que eu já vou me jogar aqui, fazer apoio de frente abdominal, eu já vou ali pro Feira Center ali, correr. Não, meu querido, acho que você sabe. Em se disciplinar, em sentar, se interessar, em buscar, em querer aprender, em dar valor às Sagradas Escrituras, à palavra escrita de Deus. É assim. E note que, intrínseco a isso, atrelado a isso, está o discernimento da pessoa. Está o discernimento da pessoa. É óbvio que é mais provável, há maior probabilidade em ter um discernimento num adulto do que numa criança. E é isso. Quando a gente vai para o racha, aí o pessoal diz brincando, está na hora de separar os adultos das crianças. Né? Mas é aqui onde separa os adultos das crianças. O hábito. Sabe? O hábito em querer, em se dispor. Eu tenho prazer, sabe? Em ter prazer de ouvir a palavra de Deus, em de não achar um peso. E esse discernimento do bem e o mal é algo que há tempos é desejado pelos homens. Né? O primeiro a desejar isso, né? Os primeiros foram Adão e Eva. Lá no Éden, né? Eles queriam saber o bem e o mal. Queriam saber serem como Deus. Né? Mas sem Deus. E o ponto aqui é que você deve prosseguir na graça e no conhecimento da palavra de Deus e assim, depois desse processo, ter discernimento. Eu não tenho medo do que eu vou afirmar agora. Não tenho medo. De todos os homens. E quando eu falo homens, eu também incluo mulheres. Né? De todas as pessoas. Os cristãos são os que mais discernem bem sobre o certo e o errado. Ou pelo menos
os que têm maiores probabilidades. Né? Então é aqui onde separa os adultos das crianças. O discernimento. Mas por causa de quê? Por causa do, segundo aqui, exercício constante na palavra. Ok? Eu não preciso nem me esforçar em dizer que isso é uma marca registrada, né, para aqueles que desejam caminhar pela restauração, de ser, mesmo que está vendo a igreja do primeiro século, uma marca é o perseverar na doutrina dos Atos 2:42. Eu não tenho muito a dizer aqui em aplicação desse último ponto. Eu acho que ficou bastante claro. Né? Ouvir, aprender, praticar os ensinos cristãos, começando pelos básicos. Começando pelos básicos, são pré-requisitos fundamentais para que nós todos sejamos cristãos adultos e saudáveis. Ok? Dar atenção devida à doutrina santa que procede do Evangelho é atitude ou algo primordial para uma fé de qualidade. Né? Que você pense nisso. Que você não rejeite pregação, não rejeite culto de doutrinas, não ache cansativo estar aqui, não ache perca de tempo ler a palavra de Deus, não ache perca de tempo ouvir os seus pastores, mas ouvir até quando eles estiverem expondo fielmente a palavra de Deus e que Deus os guarde. Até aqui isso tem acontecido. Pense nisso. Portanto, que nós não possamos ser como esses aqui. Certo? Que nós não possamos ser como esses aqui. Pelo contrário, que nós possamos ser como o escritor aos Hebreus desejava que os seus leitores fossem, ok? E como era? Conforme a vontade manifestada por suas palavras. Né? Que hoje nós já sabemos que é palavra inspirada, palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, assim nós encerramos mais um tema, Trindade. E eu digo para vocês que nós possamos avançar no conhecimento, avançar no desejo em querer conhecer mais a palavra de Deus, para que assim, mediante a palavra de Deus, possa vir graça, né? possa vir crescimento espiritual para nós. Que nós possamos, né, deixar já, se assim Deus quiser, o leite espiritual e prosseguir para alimentos mais sólidos, né, aqui no Gereissati Clube. Eu acredito que é o que está acontecendo. Ainda faltam mais 2 temas para nós encerrarmos o ano de 2016. Vocês sabem quais são os temas? Vou falar aqui para vocês. Olha só, não é coisa sólida. Jesus, o Filho de Deus. Jesus, o Filho de Deus, será o tema de novembro. E o de dezembro, então, virá o fim. Esse vai ser o tema de dezembro. Ok? Então virá o fim. Que Deus em Cristo possa nos abençoar e que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração, de modo que essa palavra, frutifique e dê frutos para a honra e glória do nosso Senhor. Amém?